Buongiorno, brigadiere. Aspettate un momento che mi sto vestendo. Allora, se permettete, andiamo ad ossequiare la vostra prossima futura. Francesco! Francesco! Francesco, i tedeschi, i fascisti, stanno circondando la casa. Um dos grandes responsáveis assim, pela legitimação do movimento neorrealista e pelo reconhecimento da importância dele foi o crítico francês André Bazin. E ele teve muita perspicácia. O Bazin, assim, não é de se admirar nele, porque ele foi um crítico brilhante. Ele olhava pro cinema, assim, o que estava acontecendo, e ele conseguia assim, captar as coisas que estavam diferentes, sabe? Assim, ele percebia que o cinema podia ser mais do que estava tendo até agora, e ele parecia que tinha uma anteninha ligada, assim, pro que estava rolando de novo, aonde que podia estar apontando para um caminho diferente, sabe? E ele conseguiu perceber que esses filmes neorrealistas italianos, na época que eles estavam sendo feitos, que eles estavam provocando alguma alteração no cinema, que tinha alguma coisa nova chegando ali, e ele produziu produziu críticas sobre filmes, sobre o movimento. Então acabou que os escritos dele ajudaram muito a reforçar e as pessoas a enxergarem realmente a importância desse movimento, porque o neorrealismo italiano, ele estava fazendo uma proposta que a ficção podia ser uma outra coisa, porque até então, em geral, a ficção era o quê? Era uma história inventada, tinha um roteiro, alguém fazia um roteiro, esse roteiro era filmado do jeitinho que estava lá, trabalhava-se com tipos ideais, o mocinho, a mocinha, aí tinha uma intriga lá, uma historinha, gravava-se, contratava atores profissionais, gravava isso em estúdio, depois montava e já ia para o cinema. O neorrealismo está bagunçando isso, sabe? A proposta dele é outra, essa adesão, e as histórias, assim, às vezes tinham muitas histórias que saíam da literatura, eles pegavam adaptações literárias, e o neorrealismo bagunçou tudo, porque aí da onde que ele está tirando os temas dele, da vida, da realidade, que estava acontecendo ali? O roteiro não é mais um roteiro fechado, é um roteiro mais aberto, flexível, para quando eles forem para a locação natural, para quando ele dá com ator não profissional, aquele roteiro ter espaço para acolher alguma mudança que essa interação pode gerar. Não tá tudo, o jogo não está todo resolvido igual num tipo de cinema, por exemplo, hollywoodiano. Depois chegou o neorrealismo, ele bagunçou tudo, sabe? Essa questão da ficção, do documentário, porque, eu não esqueci quem fala isso, mas que o neorrealismo foi uma ficção feita nos ombros do documentário. Então vocês vão ver que tem muita gente que fala, tem um estilo documental, tem uma ligação com o documentário. Então foi assim, a gente pode dizer assim, que foi a primeira vez na história do cinema que a ficção deu uma borradinha da fronteira da ficção com o documentário, foi ali. Tinha uma proposta de que a ficção poderia ser uma outra coisa, assim. Eu acho que é uma das grandes importâncias na realidade, ela pode mais. E o Robert Stan, que ele é um estudioso americano, ele diz que os filmes italianos, eles estão buscando mostrar ali o que da realidade ainda valia a pena, assim. Porque parecia que a realidade estava muito ruim, que a situação estava muito ruim na Itália. Então, de certa forma, eles estavam buscando resgatar ali, naquele real, naquela vida cotidiana das pessoas, o que tinha ali de bom ainda para ser salvo. Hoje, na contemporaneidade, assim, um lugar uma cinematografia que surgiu mais ou menos na década de 90 e que ela traz uma herança neorrealista é o cinema iraniano. Aí é muito bacana, assim, porque você assiste os filmes, você tá vendo lá, assim, que ele tá tratando, assim, questões, assim, bem simples mesmo, do cotidiano, do dia a dia das pessoas que vivem lá, sabe? São os dramas ali do cotidiano mesmo das pessoas. Eles trabalham com atores não profissionais também, a questão de trabalhar com planos longos durante o filme, assim, os filmes não são muito cortados, muito montados, assim, tem esse privilégio da duração da cena, não tem, isso eu já falei, né? Não tem grandes histórias, e tem essa sementinha do humanismo, sabe? Você assiste o filme e você fala assim, nossa gente, que coisa bonita, sabe? O que a gente tá falando do André Bazin, ele usa uma frase que ele fala que o neorrealismo, ele tem um humanismo revolucionário, que a questão, a revolução dele não é uma revolução assim que está querendo te levar a ação política, mudar a sociedade, impor um novo sistema. Ele tem uma proposta de mudar a forma de você ver o ser humano,
tá do seu lado ali, sabe? Você saber olhar para ele, enxergar a dimensão humana dele mesmo, saber ser solidário a ele. Então, uma ética do humanismo que é uma coisa muito bonita, sabe? Assim, foi uma aposta daqueles cineastas daquela época, sabe? Assim, a humanidade vale a pena. Vamos olhar para o lado aí, tem pessoas muito bacanas no mundo, sabe? Assim, é muito bonito. O cinema, se um filme consegue fazer com que a gente consiga olhar para um ser humano e vê-lo de uma forma diferente, de uma forma mais humana, consiga acreditar na crença dele no cinema, entender que a crença dele no cinema acaba o inocentando, eu acho que o cinema ainda pode muita coisa pra gente, sabe? Assim, é muito bonito.